Pela Copa do Brasil, o Chapecoense vai receber o Botafogo, jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-0 para o Botafogo, lá no Engenhão, né? As odds estão aí equilibradas, 3,4 para o Chapecoense, 2,25 para o Botafogo. Os últimos jogos aí das duas equipes, né? Os dois times mantêm uma oscilação, né? Os dois times um contra o outro. O Botafogo leva vantagem, não perdeu nenhum. Os últimos jogos da Chapecoense, ela venceu 2 e teve 3 resultados negativos, né? Todos os jogos aí mais de 1,5 gols, inclusive da Chapecoense, todos os jogos aí ambas marcam. Enquanto o Botafogo teve todos os jogos aí mais de 1,5 gols e somente um não foi ambas marcas, que foi aquele jogo, né, contra o Independente Petroleiro, que é um time muito fraco lá da Bolívia. Em relação às estatísticas, o Chapecoense tem uma média de mais de um sofrido e mais de um feito, enquanto o Botafogo tem uma média alta também, mais de quase 2, né, feitos e quase um sofrido. Então, muitos jogos aí de ambas marcas para as duas equipes. Então vamos para mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1,22. Em relação a escanteios, o time do Botafogo tem uma média de 7, enquanto a Chapecoense tem uma média de 2,6. É um time não tem quase escanteio, na verdade, né? Não trabalha muito essa arma, né? Então, como a Chapecoense vai estar jogando em casa, tem uma baixa média aí de escanteio, vamos para menos de 12, odd de 1,32. Em relação a cartões, o time da Chapecoense tem uma média de quase 4, enquanto o time do Botafogo também tem uma média alta de 2,2. Então, se tratando de um jogo aí decisivo, né, valendo classificação, vamos para mais de 3 cartões da partida. Em relação à nossa análise de risco, vamos dupla chance para o Botafogo. Mesmo jogando fora de casa, é o favorito, não deixa de ser favorito. A Chapecoense não vem bem, né, no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. O Botafogo, apesar de estar no meio da tabela, vem jogando um bom futebol, né, apesar de estar também no meio da tabela. Vamos para a dupla chance Botafogo. Mais uma partida pela Copa do Brasil. Corinthians vai receber o Barra de Santa Catarina aí na Arena Neoquímica. O Corinthians aí vem se recuperando, né, no Campeonato Brasileiro. Acabou aí no final de semana vencendo, né, o clássico contra o São Paulo, uma boa vitória, jogando bem aí. O Diniz mostrando aí que o time está cada dia melhor, enquanto o Barra de Santa Catarina ele vem oscilando, né? Nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. O primeiro jogo foi 1-0 para o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, e tem tudo para vencer essa segunda partida. Isso aí tu vê pela odd, né? 1,23 contra um odd 12 do Barra. Em relação a gols, o Corinthians começou a melhorar, né? Tava com uma média bem baixa de gols. Agora, nos últimos jogos, começou a melhorar bastante essa média aí, fazendo bastante gol nos últimos jogos aí, depois que o Diniz assumiu. Tem uma média de 1,6, enquanto o Barra tem uma média de 1,5 por jogo e também sofre 1 gol por partida. Então vamos para mais de 1,5 gol com odd de 1,22. Em relação a escanteios, o time do Corinthians tem uma média de 6, enquanto o time do Barra tem uma média de 3, né? Baixíssimo, né? Vai jogar fora de casa, vai tentar segurar aí o resultado, vai ter que jogar para empatar muito provavelmente, né? Não deve atacar muito o time do Barra, né? Então vamos para menos de 13 escanteios com odd de 1,35. Em relação a cartões, o time do Barra tem a média de 2,4, enquanto o time do Corinthians é um time bem faltoso, né? Tá uma média de 1,8, comete muitas faltas aí, até que pode tomar cartão vermelho, mas teve muitos cartões aí nos últimos jogos. Mas promete ser um jogo mais tranquilo, né? Como o Corinthians já venceu a primeira partida, deve ser um jogo mais, inclusive o Diniz pode até que poupou para alguns titulares, né? Deve ser um jogo mais tranquilo. Então vamos para menos de 7 cartões. Em relação à análise de risco, não tem outra, né? Corinthians aí bem embalado, ganhou de São Paulo, vem crescendo no Campeonato Brasileiro. Tem tudo para conquistar a vitória dentro de casa, né? Seria a vitória seca do Corinthians com odd de 1,23. Próximo jogo, Confiança vai receber o Grêmio. Confiança, o time de Sergipe, né, tá com uma odd de 5,6, enquanto o Grêmio vem com uma odd de 1,70. Uma boa odd aí pro Grêmio, vitória seca, né? O Grêmio não vem muito bem, né, no Campeonato Brasileiro. Vem uma campanha, né, sempre oscilando, né? As estatísticas são ruins do Grêmio. 2 vitórias aí em 5 jogos, mas as 2 vitórias realmente foram em cima do Confiança.
e um outro time da Sul-Americana, que foi um time também muito fraco no Brasileirão, veio de resultados ruins, inclusive perdendo para o Flamengo na última partida, enquanto Confiança nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. Vê que o nível de Confiança é realmente bem baixo. Em relação às estatísticas, o time tem uma média muito baixa de gols, né? E médias altas de gols sofridos, né? Quase 2 por partida. Enquanto o Grêmio também não tem um ataque muito bom, né? Tem uma média apenas de 1 gol por partida, mas também sofre poucos gols, né? Então vamos para menos de 4 gols na partida com odd de 1.29. Vê que a odd está até alta para menos de 4 gols. Em relação a escanteios, o time do Grêmio tem uma média muito baixa, né? 2.4 apenas por partida, enquanto o time do Confiança tem uma média de 5. Então vamos para menos de 12 com odd de 1.42. Em relação a cartões, o time do Confiança tem uma média de quase 3, né? Time bem faltoso. E o time do Rio Grande do Sul também tem uma média de quase 3. Então, se tratando, né, de um jogo aí decisivo, né, mesmo jogando fora de casa, o Grêmio também é muito faltoso. Então vamos para mais de 2 cartões na partida com odd de 1.23. Em relação à nossa análise de risco, seria dupla chance para o Grêmio, né? Aproveitando aí uma odd alta, né, de quase 1,70 na vitória seca, né? Não dá para confiar muito no time do Grêmio, mesmo jogando contra um time um pouco mais fraco. Vamos de dupla chance para o Grêmio com odd de 1.21, uma excelente odd aí. E para fechar a noite, vamos ter Vitória, que vai receber o Flamengo lá na Bahia. Vitória com uma odd alta, né, 4.4, contra uma odd de 1,80 do Flamengo. O primeiro jogo foi um jogo apertado, né? Todo mundo estava esperando que o Flamengo goleasse, né? Porque o Flamengo está vindo em ótima fase, né? Tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Com um placar apertado de 2-1, um jogo bem equilibrado, né? Nos últimos jogos aí, o Flamengo vem de 3 vitórias em 5 jogos, enquanto o Vitória vem de 2 vitórias e apenas uma derrota, né? A verdade é que o Vitória, jogando em casa, ele é um bom time, né? Ele dá aí indícios, pode jogar bem dentro de casa, já venceu inclusive o São Paulo, deu trabalho para times grandes jogando dentro de casa, enquanto o Flamengo, ele vem como favorito, não jogando fora ou dentro, porque está jogando um bom futebol, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Tá brigando ali na parte de cima, né? No momento é o segundo colocado, brigando ali ponto a ponto com o Palmeiras. Em relação a gols, o time do Vitória tem uma média alta, né? Tanto de sofridos quanto feitos, né? Feitos principalmente 2 gols dentro de casa, é um bom time jogando dentro de casa. E o Flamengo também tem um bom ataque, né? Média de gols de 2, ele sofre um pouco menos, né? Menos de 1 partida. Então não tem jeito, né? O Vitória vai tentar vir com tudo pra cima, é um jogo decisivo, não tem como empatar esse jogo. Então vai abrir o time, pode ser que tome muitos contra-ataques no Flamengo, né? Então mais de 1,5 gol, não tem como não ser essa partida aí, mais de 1,5 gol com odd de 1.22. Em relação a escanteios, o time do Vitória que vai jogar em casa tem uma média de 4, enquanto o time do Flamengo tem uma média de 4 também, são os times que produzem pouco. Então vamos para menos de 12, com odd de 1.12. Em relação a cartões, o time do Flamengo tem uma média de 2, enquanto o time do Vitória tem uma média de quase 3. Né? E promete ser um jogo pegado mesmo, desde aquela última derrota, né, que foi 8-0, né? O Flamengo em cima do Vitória, ficou uma rixa, ficou um jogo mais pegado, né? Então promete ser, e se tratando também de valer classificação. Então vamos para mais de 3 cartões com odd de 1.35. Análise de risco. Análise de risco seria dupla chance para o Flamengo. Mesmo o Vitória jogando em casa, né? Dá muito trabalho aos times que vão jogar lá dentro lá de Salvador. Mas o Flamengo vem jogando muito bem nos 2 campeonatos, vem muito bem também na Copa do Brasil. E acreditamos que seja difícil, né? Pelos prognósticos, o Flamengo perca esse jogo, no máximo empate. Então, dupla chance para o Flamengo com odd 1.22. No nosso bilhete do canal, vamos botar vitória do Corinthians e dupla chance para o Flamengo, totalizando uma odd de 1.47. Até o próximo vídeo.